Hoje, vamos ver como criar uma interface de usuário rapidamente e ainda conhecer um dos segredos dos desenvolvedores experientes, o uso de singletons. Então já deixa o seu like e não sai daí que eu volto rapidinho, logo depois da vinheta. Então vamos começar a criar a nossa interface. Para criar a interface, nós vamos fazer uma nova cena. Então eu vou clicar aqui em Scene, New Scene, e vou escolher aqui uma cena do tipo Control. Create, vou renomear para Interface, vou salvar aqui na pasta Scenes, dentro de Assets, Scenes, nome Interface mesmo, ok. Agora eu vou até a janela do inspetor, aqui nas propriedades em Layout, Transform, e vou ajustar o tamanho do nó para que ele fique ocupando toda a tela aí do jogo. Adicionar aqui um nó filho do tipo Control também, para abrigar todos os elementos que vão compor a tela do menu principal. Vou criar um nó de texto para exibir o título da página aqui no caso, que é o menu principal. Posicionar o texto aqui mais ou menos no centro, na parte superior da página. Ajustar o tamanho e o texto aqui para o título do jogo. Antes de adicionar os botões aqui do menu, eu vou adicionar um nó do tipo VBox Container. Esse nó ajuda a organizar os botões verticalmente na tela, sem precisar que eu faça ajustes manualmente. Ele vai automaticamente distribuir os botões dentro do seu espaço. Vou ajustar o tamanho para 250 por 150 pixels e o alinhamento aqui para o centro da tela. Aqui dentro do container eu vou adicionar o primeiro botão, que vai ser o botão de iniciar o jogo. Aqui na propriedade de texto eu vou escrever então iniciar e vou renomear aqui o nó como botão iniciar. Vou duplicar esse botão e renomear o novo botão para botão sair, que é a segunda opção do menu principal. Alterar o texto para sair e selecionando o VBox Container novamente, eu venho aqui nas propriedades aqui do inspetor, em constantes, e ajusto aqui a propriedade Separation para definir a distância entre os botões. Aqui nesse nó do título do jogo, no menu principal, eu vou alterar o tipo de nó para um label simples, que fica mais fácil de centralizar aqui o texto diretamente pelas propriedades do nó. E vou ajustar também o tamanho da fonte. Voltando para a interface, eu vou duplicar aqui o nó do menu principal para criar mais rapidamente um menu de pausa. Vou ajustar também os textos e os nomes dos nós para que correspondam aí agora às propriedades do menu pausa, que são aqui o Pause Label, o botão Retornar e o botão Desistir. Vou duplicar mais uma vez este nó para criar então a tela de fim de jogo. Ajustar o nome do nó, ajustar também o texto, vou colocar aqui fim do jogo e vou deletar o VBox Container, porque essa tela de fim de jogo vai ser uma tela temporizada, sem precisar de um comando ou de um botão para que a gente saia dela. E agora é só ajustar a posição do texto. O último passo é criar a HUD. Vou duplicar aqui a tela de fim de jogo, renomear para HUD e criar dois novos labels aqui no canto superior direito para armazenar as informações do recorde e do placar. E agora ajustar as posições e os textos. Para finalizar, vou adicionar mais um nó filho do tipo Box Container, dessa vez horizontal. Este Box Container vai conter os ícones que vão indicar para o jogador quantas vidas extras ele possui. Vou ajustar o tamanho e a posição para que fiquem aqui no canto superior esquerdo da tela e vou adicionar um nó filho do tipo Texture Rect. Preencher a propriedade Texture do nó com a imagem do jogador. A imagem ficou distorcida, então precisamos ajustar novamente. Para isto basta vir aqui em Stretch Mode e mudar para Keep Aspect, assim as proporções da imagem são mantidas.
e reajustar a altura da VBox para ficar compatível com o ícone do personagem. Por último, precisamos salvar este Texture Hack como uma cena separada, para que depois ela possa ser instanciada dentro do código. Então eu vou renomear aqui para ícone jogador e vou salvar como uma cena com o mesmo nome. Vou duplicar a cena aqui, só para a gente ver como está funcionando aqui a VBox, organizando horizontalmente os ícones. Bom, agora com o layout geral aí da interface pronto, vamos voltar lá para a cena principal do jogo para inserir a interface e ver como vai ficar o visual dentro da tela do jogo. Pensando em como a interface deve se conectar com o jogo, podemos definir de imediato 4 funções que vão controlar a aparência da interface no jogo, ou seja, o que será ou não exibido na tela. Então vamos criar o script da interface e definir estas 4 funções. O nome da classe para o nó será interface mesmo. Não vamos precisar destas funções aqui por enquanto. Então vamos começar a definir os 4 métodos vistos na figura anterior. Então teremos a função exibir modo menu principal, a função exibir modo pausa, a função exibir modo fim e por último a função exibir modo jogo. E para controlar a exibição ou não dos 4 elementos da interface, vamos precisar de referências aqui no script. Então vamos arrastar os 4 nós para dentro do script, apertar Ctrl e assim criar as variáveis de referência. No modo menu principal, nós vamos deixar visível somente o título e os botões do menu principal, escondendo a HUD, a mensagem de fim de jogo e os botões e o título do menu de pausa. E seguindo esta lógica, os outros modos de exibição foram ajustados para exibir, respectivamente, apenas os itens que compõem a sua visualização. No modo pausa, vamos exibir, evidentemente, o menu pausa, e o mesmo vale para o modo fim de jogo e o modo de jogo. Aqui vamos precisar também de referências para os botões dos menus principal e o menu de pausa. Isso porque precisamos selecionar por default um dos botões assim que o modo for habilitado. Vou selecionar os botões aqui nas cenas e arrastá-los para criar estas referências. E dentro da função eu vou utilizar o comando grabFocus para selecionar o botão desejado. No caso do menu principal, será o botão iniciar. E no menu de pausa, o botão retornar. Como estamos criando essa interface como um módulo fechado, como um componente único, seus subcomponentes não serão vistos pela cena principal, que é a cena do jogo. Então nós precisamos de uma forma de fazer com que essa comunicação chegue até o jogo. E nós vamos utilizar para isso os sinais. Então eu vou criar aqui 5 sinais que serão responsáveis pela comunicação da interface com o componente principal, que é o módulo do jogo. E aqui embaixo eu vou conectar estes sinais aos seus respectivos eventos. Primeiro, o botão iniciar do menu principal. E agora, naturalmente, todos os outros eventos e seus respectivos sinais. Aqui na HUD, dentro da interface, nós temos este HBox Container, que é responsável por exibir os ícones de vida do jogador. Então nós vamos tratar este HBox Container como um subcomponente da interface. Para isso, precisamos envelopar suas propriedades e métodos. Então vamos criar um script somente para ele. Vou começar mudando o nome do HBox Container para contador de vidas. Agora vou adicionar um script e definir o nome da classe. Vou começar definindo uma variável para a cena do ícone, que será instanciado toda vez que houver um incremento na quantidade de vidas do jogador. E vou selecionar e arrastar
a cena do ícone aqui para a propriedade ícone scene dentro do inspetor. E aqui eu já editei o script do container de ícones ou container de vidas. E nós vamos ter aqui, basicamente, 5 funções para manipular as propriedades desse componente. A função limpar para esvaziar os ícones da tela, a função incrementar para adicionar um novo ícone, a função decrementar para eliminar o último ícone do array de vidas, a função contar ícones para retornar a quantidade de ícones atualmente na tela e a função atualizar, que vai exibir o número de ícones na tela de acordo com o valor passado como parâmetro através da chamada da função. E agora, voltando para a HUD, vamos fazer o mesmo com os componentes Record Label e Placar Label, para que eles se atualizem através de um script próprio, que irá controlar a exibição dos valores de Record e de Placar na tela. Então eu vou criar um novo script, que eu vou chamar de Update Label. E o script é bem simples mesmo. Ele vai ter apenas uma variável como texto base de referência, onde a gente vai escrever Record ou Placar, e uma função que vai atualizar o restante da informação a partir de um valor passado como parâmetro. Agora, basta adicionar este mesmo script ao componente Placar Label. Voltando para a interface, vamos começar agora a programar a comunicação entre a HUD e o script que controla a interface como um todo. Para isso, vamos precisar criar as referências aqui para o Record Label, o Placar Label e o container de ícones das vidas do jogador. Sabemos que estes são dados que precisam estar disponíveis não somente para o script da interface, mas para todos os outros scripts dentro do jogo, porque podemos ter acessos tanto do script do jogo ou script principal para informações sobre o placar, o recorde e o número de vidas, assim como todos os outros elementos, como por exemplo os inimigos, as joias e o jogador. Estes componentes podem ter ações que influenciam diretamente no valor destes elementos. Este padrão de elementos únicos dentro de um sistema que podem ser acessados em qualquer parte do programa são conhecidos como singletons. E a Godot nos oferece uma forma bem fácil e prática de implementar o padrão singleton. Eu vou criar um novo script especificamente para guardar estes valores. Vou criar dentro dele as 3 variáveis que queremos que sejam variáveis globais, ou seja, que possam ser acessadas a partir de qualquer ponto dentro do jogo. Agora basta vir aqui no menu de configurações do projeto e aqui na aba Globals nós temos aqui uma opção de Autoload. Eu vou colocar aqui o nome do script que eu quero que seja carregado automaticamente na Godot e pronto, está criado o padrão singleton. Toda vez que o jogo for executado, esse script será inicializado automaticamente e será disponibilizado para todas as partes do jogo. Agora é hora de criar os métodos que vão manipular estas variáveis. Vou começar aqui pela manipulação da variável vidas. O primeiro método é o método incrementar vidas, cujo nome já é autoexplicativo. Como falei antes, estas variáveis influenciam diretamente o andamento do jogo. Por isso, é importante que haja uma notificação toda vez que esta variável, vidas, por exemplo, for alterada. Para isso, eu vou criar aqui um sinal que será emitido sempre que esta modificação ocorrer. E aqui no final da função, então, eu vou colocar o comando vidas modificado.emit. Aqui em cima eu vou colocar também uma função para definir o valor de vida diretamente através de um parâmetro. Aqui embaixo eu vou adicionar a função decrementar vidas, que segue a mesma lógica da função incrementar. Tanto para a função incrementar quanto para a função decrementar, eu vou definir um valor padrão igual a 1. E aqui na função decrementar, eu vou limitar o valor de vidas a 0, porque, é claro, não faz sentido ter um valor negativo dentro do jogo. E não vamos esquecer de emitir o sinal
vidas modificado para todos esses métodos. Antes disso, vou modificar a lógica aqui da checagem de zero para ficar de uma forma mais prática e criar também um novo sinal de vidas zeradas para informar ao jogo a ocorrência do evento. Aqui no script da interface, eu vou conectar este sinal a um novo método que eu vou criar agora, que vai ser o atualizar vidas. Este método vai simplesmente chamar a função atualizar lá do container de ícones, passando como parâmetro o valor global contido lá no script de estatísticas. Notem que nada me impede de criar uma função auto-atualizar dentro do container de ícones, e essa função poderia receber o sinal de vidas modificado diretamente do script global. Vamos voltar ao script de estatísticas e continuar a implementação, fazendo agora o mesmo para modificações no placar e no recorde. Vamos criar um sinal para placar modificado e recorde modificado. E seguindo a mesma lógica, criar os métodos para definir o placar, incrementar e decrementar, e também para o recorde. E aqui, em incrementar placar, eu vou definir a condição de atualização do recorde. Voltando para a interface, eu posso conectar agora os sinais de placar modificado e recorde modificado às suas respectivas funções, que serão criadas agora. Uma última melhoria que é preciso fazer no componente de interface é melhorar sua comunicação com componentes externos. Não é bom para o código que estes elementos acessem métodos específicos da interface, como os métodos de exibição de modo que nós temos aí na tela. A solução para isso é criar um método especificamente para a mudança de modos da interface, e este método receberia como parâmetro o modo desejado. Assim, melhoramos muito a legibilidade do código. O primeiro passo é criar uma variável que irá definir os nomes dos modos disponíveis na interface. Nós teremos os modos menu, pausa, fim e jogo. Vamos criar também uma variável para conter o modo atual da interface. Agora é só criar o método mudar modo, que vai chamar cada função de acordo com o modo escolhido passado como parâmetro. Este episódio termina por aqui. Não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios da temporada. Confira também a versão 0.54 do jogo Space Jams, disponível lá no itch.io. Vou deixar o link na descrição. E se este conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like e ajude o canal a chegar a mais pessoas. Um abraço e até o próximo episódio.